O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, decidiu simplesmente colocar seu cartão de vacinação sob sigilo de 100 anos. A decisão foi tomada depois que uma solicitação de acesso a esses dados, feita através da Lei de Acesso à Informação, foi negada sob a alegação de que, com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, os dados de saúde são considerados como pessoais e sensíveis. Agora, sabe o que é mais irônico nessa história? Em 2023, já sob o governo Lula, a Controladoria Geral da União, a CGU, determinou a quebra do sigilo das informações do cartão de vacinação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Aliás, o histórico de vacinação do ex-presidente faz parte das acusações que constam nos processos que estão em andamento contra ele por conta de uma suposta inserção de dados falsos nos registros. Agora eu pergunto, se um político pode responder criminalmente pelas informações do seu cartão de vacinação, por que essas mesmas informações podem ser ocultadas por outro político sem o menor problema? E sabe o que torna essa história ainda pior? Ricardo Lewandowski não foi o único ministro do governo Lula cujos dados de vacinação foram solicitados através da Lei de Acesso à Informação. Também houve um pedido em relação ao cartão de vacinação da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e no caso dela, o pedido foi atendido. Só que, com isso, foi descoberto que a ministra contrariou a recomendação do próprio Ministério da Saúde para pessoas acima de 60 anos e não tomou a segunda dose de reforço. Agora me diga você, é possível confiar em alguém que recomenda, ou até mesmo obriga em alguns casos, a população a fazer aquilo que essa própria pessoa não faz? Mas a hipocrisia que eu tenho para mostrar no vídeo de hoje ainda está bem longe de terminar. O Estadão publicou trechos de uma entrevista realizada pelo jornal com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Se você acha que a situação atual no Brasil já é inacreditável, espere para ver então as falas do ministro, que são um deboche imoral da cara do cidadão brasileiro que acompanha diariamente as ações da Suprema Corte. Primeiro, sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, Gilmar Mendes já começa argumentando sobre a sua impressão dos fatos. Tinha a impressão de que o atentado ao Estado de Direito, o atentado à democracia, como a própria expressão sugere, exige atos preparatórios. Se houver a execução, obviamente que nós já teremos uma outra ordem jurídica. Atos preparatórios não são passíveis de punição, de acordo com a legislação brasileira. Mas, acima de tudo, o ministro não deve julgar com base na sua impressão ou na sua visão. A obrigação dele é julgar com base na legislação vigente e nas provas obtidas na investigação, só. E Gilmar Mendes sabe disso. Tanto que ele deu, na sequência dessa resposta, justamente uma fala inventando uma tese para que isso seja contornado. De modo que a cogitação e a preparação de atos em sentido de tumultuar a cena política, inverter a cena política, eles já são puníveis. Não, cogitar, preparar ou tumultuar a cena política, como ele disse, não são puníveis no Brasil. A legislação atual não prevê isso. Se Gilmar Mendes quer que seja dessa forma, ele que se candidate a um cargo no Legislativo, seja eleito e convence uma maioria dentro da Câmara e do Senado a aprovar essa alteração na legislação. Como ministro do STF, a função dele, assim como a de qualquer outro magistrado, é de julgar os casos de acordo com a legislação vigente. Ponto final. Mas é desse ponto em diante que o deboche começa. Sobre a percepção internacional de abusos cometidos pelo Supremo brasileiro, ele respondeu isso aqui. Não vejo essa possibilidade. Todos sabem que vivemos num ambiente da mais ampla liberdade de expressão. O que se discute é como ter algum tipo de controle e responsabilidade das redes sociais. Eu não acho que haja nenhum comprometimento da liberdade de expressão no Brasil. Certamente todos nós gozamos da mais ampla liberdade de expressão. Essa frase só seria verdadeira se esse nós, dito por ele, se referir aos ministros do Supremo Tribunal Federal e aos integrantes e aliados do governo Lula. Esses podem falar e fazer o que quiserem. No entanto, nós, cidadãos brasileiros, vivemos uma realidade bem diferente. Mas a cereja do bolo da hipocrisia de Gilmar Mendes ainda estava por vir. Olha só o que ele teve a coragem de dizer. Não me parece crível
que alguma autoridade internacional acredite que no Brasil há um modelo autoritário, um autoritarismo judicial ou mesmo uma ditadura judicial. Agora eu pergunto, você, cidadão brasileiro, vive nesse mesmo Brasil descrito pelo ministro? No último sábado, o PT realizou um evento comemorativo pelo aniversário do partido. Lula, obviamente, esteve presente. E por estar presente, obviamente, discursou. E por estar discursando em um evento interno do PT, obviamente, falou coisas que não falaria em um evento do governo. Para que você tenha uma ideia do nível desses eventos internos do partido, veja só um trechinho do discurso do deputado Lindbergh Farias, o namorado da Gleisi. Presidente, não tem nada mais feio do que um ex-presidente derrotado nas eleições tramar o assassinato, o envenenamento do presidente eleito. Esse Bolsonaro é um covarde. Só que ninguém consegue superar Lula, não adianta. Nesse sábado, uma das coisas que ele tentou empurrar logo de cara para os próprios militantes do partido foi a narrativa de que o seu governo fez muita coisa, só que as pessoas não estão sabendo. E posso dizer para vocês que nós já fizemos nesses 2 anos mais política de inclusão social do que nós fizemos nos 8 anos. Lamentavelmente, a gente não conseguiu fazer com que isso chegasse até vocês. E se vocês não sabem, não tem que defender. Eu tinha um publicitário que falava até para mim: ô Lula, a gente só vai ganhar o jogo quando as coisas que a gente faz estiver sendo comentada na mesa de um bar. E o que nós queremos é que vocês saibam cada coisa que nós fizemos. É muita coisa. Na lógica de Lula é como se fosse um governo trans. É um governo ruim, só que se identifica como um governo bom e quer que todo mundo reconheça assim. Bom, um pouco mais tarde, Lula fez questão de atacar novamente Donald Trump, como tem feito constantemente, como se quisesse refrescar a memória do presidente dos Estados Unidos para que ele não esqueça que o governo Lula está doido para conseguir uma sanção ao Brasil. Esses ataques, por sinal, foram seguidos nesse sábado de elogios a Alexandre de Moraes. Você disse cidadão. Ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e ele que governe bem. E quem vai governar o Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma que pensam que manda no mundo, ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Ninguém. Não adianta ameaçar pela justiça. Não adianta perseguir o Alexandre de Moraes, porque nós precisamos dar os parabéns ao Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República pela denúncia contra os golpistas de 2008. Primeiro de tudo, 2008? Contra os golpistas de 2008. Segundo, não são ameaças a Alexandre de Moraes na justiça, são cobranças relacionadas às ilegalidades praticadas por ele contra essas empresas. Simples assim. E terceiro, Lula não usava esse discurso de que o Brasil será governado pelos brasileiros quando o governo dos Estados Unidos, na época sob o comando de Joe Biden, financiou entidades brasileiras para combater a desinformação, fazendo na prática campanha para Lula em 2022. É a velha seletividade petista que se aplica a qualquer assunto. Enfim, um pouco adiante no discurso, o personagem Lulinha Paz e Amor dá lugar ao militante extremista que declara guerra a quem ameaça os seus planos de poder e convoca sua militância para a batalha. Agora nós temos uma extrema-direita radicalizada, mentirosa, tem a maior disfarçatez e não tem medo de falar qualquer calúnia, qualquer filha da mãe que ele fala com os outros. Todo mundo é ofendido todo dia. E a gente não pode tratá-los, sabe, como se ele fosse correto. Não, nós temos que enfrentá-lo. Cada militante do PT, cada militante dos partidos de esquerda, do PCdoB, do PSTU, do PSB, do PDT, todos os partidos de esquerda, tem que saber que nós estamos numa guerra. É nós contra as empresas de plataforma digital. Por fim, como sempre acontece em eventos internos do PT, Lula acaba cometendo um sincericídio, entregando aquilo que todo mundo já sabe, mas nunca tinha ouvido da boca dele. Dessa vez, aquela narrativa lá do começo de que o governo fez muita coisa, só que o povo não sabe, foi desmentida pelo próprio Lula no final, ao dizer que essas coisas boas que o governo está fazendo não são de conhecimento nem dos ministérios desse próprio governo. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. E eu descobri na reunião
Gleice, eu descobri na reunião que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. Ora, se nem o governo sabe aquilo que o governo está fazendo, não fica claro que todas as ações não passam de frutos da imaginação do presidente? Pois é, a você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima.